E eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Antes eu quero quero agradecer aos irmãos as felicitações que foram dadas no grupo em relação a mim. Então, eu não mereço nada disso, queridos. É graça, totalmente graça, misericórdia de Deus. Eu estou ingressando na Academia Evangélica de Letras do Brasil. Então, uma honra imensa. Quero agradecer demais ao convite do nosso bispo Martinho Lutero Semblano em me chamar para estar ali ingressando. Um compromisso, uma honra e muita responsabilidade também. Então, eu tenho que botar os meus livros que estão todos em esboços, botar no forno para saírem. Quando sair também vai ser uns 3 ou 4 de uma vez, queridos. Então, mas esteja orando por isso, para que o dia não fique limitado a 24 horas, mas que o dia aumente as suas horas. Amém? A Bíblia diz que, pelo contrário, que o tempo cada vez mais está sendo remido. Então, nós temos que acelerar, queridos. Acelere na sua vida, na sua busca com Deus, acelere, em nome de Jesus. Amém? Bom, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo João. Eu estou continuando, quem está acompanhando todas as ministrações que eu subo nesse púlpito, eu estou pregando os 7 milagres de Jesus, segundo a visão de João. João, como eu falei, João é um dos evangélicos não sinóticos. Sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João é não sinótico. João é um evangelho que trata de assuntos, na grande maioria, diferentes de Mateus, Marcos e Lucas. João foi uma testemunha ocular, andou com Jesus. Mateus foi uma testemunha ocular. Marcos já foi discípulo de Pedro. E Lucas, discípulo de Paulo. Ouviu muito, bebeu muito de Paulo. Ou seja, é interessante que quando nós lemos o Evangelho de João, e João aponta, a visão de João é trazer a deidade de Jesus. Ele começa logo no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele traz o Logos, a palavra, e o verbo se fez carne. Então Jesus, que é o verbo, ele veio como homem, Deus como homem. Então a grande mensagem de João é apresentar Jesus como Deus, na sua deidade. Então João é totalmente díspare de Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz menções de milagres. Por exemplo, o milagre que eu vou ministrar hoje, Mateus, Marcos e Lucas não descrevem, não mencionam nos seus evangélicos. Mas para João foi fundamental, e João entendeu como muito relevante, e João não deixou de mencionar nos seus escritos. Pastor, por que outros mencionaram? Não sei, mas aprove a Deus nos revelar toda essa completude, que são os 4 evangelhos. Amém? Os 4 evangelhos, eles se completam e trazem a mensagem para as nossas vidas. Acho que foi domingo à noite, domingo passado, que eu preguei sobre Jesus andando sobre as águas, a passagem do milagre que Jesus e Pedro afunda. E aí eu comecei ministrando sobre João. Essa é uma passagem, o milagre de Jesus andando sobre as águas, que os Mateus e Marcos mencionam. João não menciona. É interessante João não mencionar. Então, João menciona até metade, até Jesus andando por as águas, mas quando tem a passagem que continua Pedro andando sobre as águas, João não escreve isso. João entendeu que não era relevante. E aí é o tema da mensagem que eu botei, que eu ainda nem botei, mas vai sair assim nas mídias, vai ser Pedro, o fanfarrão. Então depois, se você quiser entender melhor, busque no WhatsApp o que foi andar. Para que Pedro andou sobre as águas? Qual o propósito? O que mudou ou atrapalhou? Então procure depois, falamos tanto de Pedro andar sobre as águas, depois você procure essa mensagem, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vá lá no YouTube, que você vai encontrar essa passagem, essa ministração. Amém? Mas João capítulo 9 é o 6º milagre de Jesus, segundo a visão de João. Então João tem essa visão peculiar, singular, sui generis sobre esse fato. Ele não deixa de mencionar, apesar de que todos os discípulos presenciaram esse milagre. A gente vai ver isso durante o discorrer de todo o capítulo 9. Amém? Todos acharam João capítulo 9? Vamos colocar de pé, por gentileza. Se você achou e podendo, por gentileza, coloque-se de pé. João capítulo 9, versículo de número 10. João 9, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 10 diz assim: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos?
Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, um trecho das tuas sagradas escrituras, e a tua palavra que é viva e eficaz, ela é como espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4 vai declarar isso, é como espada de dois gumes, divide a alma do espírito, juntas e medulas. Deus, apta a discernir pensamentos. Deus, faz hoje em nosso meio, Deus, que seja uma noite de milagres, uma noite, meu Pai, de conquistas, uma noite de renovo, uma noite de quebrantamento, uma noite do teu querer sobre as nossas vidas. Senhor, o homem faz seus planos, o homem ora para que haja isso e aquilo durante um culto, mas tu sabes a forma e a maneira de agir. Eu te peço, faça do teu jeito, Senhor, nesta noite, sobre cada família, cada homem, cada mulher, cada um que entrou por essas portas, cada um que vai ouvir essa mensagem mais tarde, ou que está ouvindo agora simultaneamente. Deus, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, que não saiamos daqui sem ouvi-la e mais, compreendendo a tua palavra e praticando. Deus, fala conosco e usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Certamente você já ouviu essa mensagem, também eu já preguei essa mensagem, mas Deus sempre fala de uma forma especial aos nossos corações, amém? João capítulo 9, você já ouviu essa mensagem sobre esse cego, que na verdade é um mendigo cego, que ele nasce já cego. Ou seja, não houve nenhuma questão durante o seu crescimento, a sua infância, para que ele perdesse a visão. Ele é um cego de nascença, ele nasceu assim. Olha aqui de João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de... Eu acho isso interessante, esse versículo 1, queridos, porque na Bíblia, é o pastor, se não me engano, é o pastor Carlos Carvalho que diz que a Bíblia é detalhes. E a Bíblia são detalhes, realmente, são detalhes que a gente precisa observar. Olha o que Jesus, olha o que a Bíblia diz. Nada na Bíblia, nenhuma vírgula da Bíblia não tem um porquê. Até a vírgula, até o ponto, até a exclamação, até a interrogação, tem um porquê de estar ali. O Espírito Santo inspirou João ao escrever essa passagem, o inspirou para que ele colocasse desta forma: caminhando Jesus, viu um homem cego. Ver cego. Não tem um dualismo ali? Viu o cego que não vê, e Jesus viu. O texto poderia ser: Jesus caminhando, passou por um cego. Poderia ou não poderia? Jesus caminhando, notou. Não, mas a Bíblia diz viu, para trazer esse contraponto a um cego que não via, mas Jesus vê. Amém, meus amados? Esse dualismo, essa posição, viu e cego, não é à toa. É deixar bem claro, porque muitas vezes estamos cegos para as coisas que nos acontecem, mas Jesus vê. Jesus vê. Aquele cego que não via, Jesus viu. Jesus viu. Ele não passou, o texto poderia falar isso, ele não ouviu falar, não, ele viu. Ele viu aquele homem que não via, ele viu aquele homem que não enxergava, ele viu aquele homem sem esperança, às margens da sociedade, marginalizado, mendigo, cego, sem esperanças. Jesus viu, mesmo estando dentro de um contexto, infelizmente, normal, de uma sociedade, às vezes, também ficamos quase que aceitando e entendendo como tudo normal na vida. Mas Jesus viu aquele que não vê. Jesus viu o cego. Jesus viu, e o texto é muito claro para deixar, Jesus viu, queridos. Viu, amém? Jesus te vê. Jesus nos vê. Jesus sabe a minha, a sua necessidade. Amém? Quantos passaram por aquele cego, viram e não viram? Mas Jesus viu. O texto é claro, para deixar bem claro. Jesus está vendo aquele que ninguém vê e que nem ele vê. Jesus vê. Amém, meus amados? Glória a Deus. É um amor, é um entendimento, é um assunto que Jesus não deixou passar. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos, ou seja, esse é um assunto que não apenas João viu, os apóstolos também viram. Então, se João só escreveu, é porque para João foi relevante, mas não queiram me dizer que os demais também não viram, porque o texto diz que os demais também presenciaram esse milagre. Mas olha que é triste o versículo 2. Olha o que o versículo 2 diz. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse. Queridos, como o homem julga, né? Jesus, depois de ver aquele cego de nascença, se compadecer com ele, Jesus estava às portas de fazer um milagre tremendo. A primeira coisa que os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, típico, bem acessíveis a Jesus, bem discípulos mesmo, apóstolos, de quem nós esperávamos as melhores palavras, a primeira coisa que eles falam: quem pecou? Ou seja, tentando identificar o erro da pessoa, em vez de ajudar, em vez de abençoar, em vez de orar, não, quer entender o erro da pessoa, quer tentar procurar erro, pecado, julgar. Somos muitas vezes assim, queridos, julgamos, ele está assim por causa disso, por causa daquilo, e não ajudamos, não oramos, não paramos para ouvi-la, mas já julgamos, já colocamos num estereótipo que a pessoa não pode ser ajudada, não vai ter esperança. Os discípulos de quem nós esperávamos uma palavra de vida, a primeira coisa que eles falam: Jesus, quem pecou? Este, meu Deus, ele nasceu assim. Ele nasceu assim. Como se ele nasceu? Ele pecou no ventre? Aí depois vai além. Os seus pais, já trazendo uma menção para a maldição hereditária. Porque havia muito, e há sim essa teoria na Bíblia. Amém? Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, vai dizer, olha aqui, Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira, quarta geração. Mas ele faz misericórdia, ele faz perdão até 1000 gerações. 1000 gerações. Quando eu encontro Jesus, toda a obra é quebrada do inferno. Toda. Seja a maldição que for, encontrou Cristo, tudo se fez novo. Amém? Às vezes a gente vê cultos na igreja, culto de quebra de maldição hereditária, que se você é crente, vai embora. Cristo já quebrou toda a maldição na minha vida. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém ou amém? Eu sei que é difícil falar isso, porque às vezes muitos vêm de uma cultura religiosa meio esquisita. Então, em Cristo Jesus, Ezequiel capítulo 32 já fala isso. Olha, a alma que pecar, essa vai sofrer a condenação. Amém? Então, meu pai pecou, é claro que eu sofro situações emocionais e até espirituais, queridos. Se meu pai era um alcoólatra, eu vou sofrer nas minhas emoções, e também há uma tendência de eu seguir aquele costume. Então há uma herança espiritual, há uma herança, sim, emocional, mas quando eu encontro Jesus, queridos, isso é quebrado em nome de Jesus. Amém? Acabou, cessou, em nome de Jesus. Caminhamos de uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, amém? Que ele está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, amém? Somos novas criaturas. Mas os discípulos queriam só julgar. Quem pecou, mestre? Foi ele, o cego, ou foram seus pais? E Jesus, queridos, é interessante, Jesus nem dá bola. Respondeu Jesus, Jesus responde, versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Queridos, tudo em nossas vidas tem um propósito. Eu posso não compreender de imediato, ou talvez nunca compreenda o porquê de eu ter passado aquilo, de você ter passado aquilo, mas tudo tem um propósito. Jesus fala bem claro, nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que a glória de Deus seja manifestada nele. Ou seja, Deus tem um propósito para isso. É aquilo que não esperávamos, não gostaríamos de passar, mas Deus tinha um propósito para aquele fato. Deus tinha um propósito para aquele jovem, para aquele homem nascer daquela forma, cego de nascença. Uma mensagem estava sendo dada. Querido, esse homem foi um dos grandes evangelistas, esse cego, porque não vai ter tempo de a gente ler tudo. Mas quantas vidas ouviram o testemunho desse homem? Você sabe o que é um cego voltar a enxergar? Até o ateu vai querer saber o que aconteceu. E foi isso, depois você lê todo o capítulo 9, você vai ver como os fariseus, os saduceus, procuraram de toda forma abafar aquele milagre, porque aquele milagre, assim como o de Lázaro, a Bíblia diz que os fariseus queriam matar Lázaro. Aí já passando para a passagem de Lázaro,
Lázaro que ressuscitou depois de morto. Eles não queriam matar Lázaro, eles queriam matar o milagre que é Lázaro. Assim como Jesus também. Queriam matar, abafar o milagre não ser conhecido e expandido, porque o milagre desse salva vidas, restaura vidas, transforma vidas. Amém, meus amados? Tem um propósito no que você está passando. Tem um propósito naquilo que você está vivendo. Por mais difícil que seja. Amém? Quando Deus fizer uma mudança, uma transformação, você vai falar, Senhor, obrigado, agora eu entendo. Que milagre, obrigado porque Tu és Deus em minha vida. Amém? Versículo 4. Olha aqui de versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, porque é dia. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode. Guarda uma coisa, queridos, em outras palavras, faça a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se pode trabalhar. Jesus não está falando de dia e de noite, não. Jesus está falando da tua vida. Faça enquanto você está vivo, porque a noite vai chegar, o tempo termina. Terminou para Dona Salvina, Dona Salvina também, Dona Eleusina, terminou para o avô do Pablo. Fazer a obra enquanto é dia, enquanto você está de pé. Pastor, mas eu não... É isso aí mesmo, eu não sei quando vai ser o dia que Deus vai me chamar. Você não sabe, eu não sei. Então tem que estar pronto para agora, já, imediatamente. Esteja pronto, amém? Fazer a obra de Deus enquanto é dia. Então, por que Jesus falou isso para os discípulos? Eu creio que tenha sido um tapa na cara deles. Vocês estão buscando pelo em ovo. Vocês estão buscando quem é o culpado, quem tem pecado, quem não tem. Enquanto eu estou aqui para fazer a obra de Deus, eu vou curar esse homem. Enquanto você está preocupado se ele é teu amigo ou não é, se ele merece ou não merece. Aí ele fez isso comigo, fez isso com ela, ele não merece. Você está preocupado com essas coisas, quando Jesus está falando, olha, é dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Então Jesus está falando, olha, não é questão de dia e de noite. Enquanto eu sou a luz do mundo, enquanto Cristo estiver em você, queridos, amém? Enquanto você estiver nessa terra, faça a obra, porque não tem dia nem noite. Faça a obra, está vivo, faça a obra. Está vivo, é tempo de perdoar. Está vivo, é tempo de mudar. Está vivo, é tempo de parar com esse vício. Está vivo, é tempo de você voltar a amar aquele que... perdoar aquele que te traiu. Há dia, está vivo, faça a obra de Deus, amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas ali estava aquele homem cego de nascença, e o versículo 6 diz assim: dito isto, olha o que Jesus faz com aquele homem, queridos, misericórdia. Versículo 6, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do... Meu Deus, é isso aí, deu uma cuspida no chão, fez imagina aquela gosma, Jesus pega aquela gosma com areia e joga nos olhos daquele cego. Você consegue imaginar essa situação? Existe uma igreja que o nome é Cuspe de Jesus, Cuspe Santo de Jesus, né? Então você chega na porta, não é isso não. Mas, queridos, quando eu vejo essa passagem, assim... é quase que aos olhos naturais nossos, é uma afronta, né? Imagina você cego, quantas vezes esse homem já não deve ter ouvido coisas ruins, quantas vezes esse homem não tenha sofrido pegadinhas e brincadeiras maldosas. Ele era um mendigo e cego, ou talvez cego e mendigo. Talvez a ordem aí seja muito importante, talvez da cegueira seus pais tenham abandonado, e dá ensejo a ver isso no versículo 9, no capítulo todo 9. Mas quantas vezes esse homem não deve ter sido zombado, brincado, escarnecido, marginalizado? E agora vem Jesus, aquele no qual ele era cego, mas não era surdo. Provavelmente ele já tenha ouvido alguém falar sobre ele. E agora talvez ele, cheio de esperança, o que ele recebe é uma areia com saliva jogada no seu rosto. Algo que mais o maltrata, mais o despreza, algo que mais
mas parece ser ele um desprezível, parece mais um zombando da sua cegueira. Queridos, na nossa caminhada com Deus, algumas coisas acontecem que, misericórdia, falamos, Senhor, não é possível que tu esteja nisso. A situação piorou, porque eu era cego, agora cuspiram na minha cara ainda. Jogaram saliva com terra na minha cara. Parece que as coisas pioraram. Algumas pessoas falam, pastor, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, as coisas pioraram. Elas não pioraram. Elas continuam as mesmas coisas. A questão agora é que seus olhos espirituais estão abertos. E agora você vê o que é errado. O que antigamente era normal para você, não tinha problema. Agora você olha, poxa, tem erro nisso aqui. Eu não vou andar mais assim. Então parece que as coisas pioraram, mas na verdade seus olhos espirituais se abriram, e agora você vai andar contra a maré, e Deus vai te abençoar, e Deus vai estar contigo, amém, meus amados? Mas parece que o momento desse homem só piorou, queridos. Mais de um agora brincando e zombando com a sua cegueira, mais de um com sarcasmo, mais de um jogando poeira e saliva em seus olhos, logo no lugar da minha ferida, logo no lugar da minha humilhação. Não parece assim, queridos, semelhante ao que um ou outro possa estar passando na sua vida hoje? Naquilo que você está machucado, parece que vem alguém e pisa certinho ali. Na onde você sabe que dói, onde você está fraco, vem alguém, coloca alguma coisa ali. Na tua fraqueza, que você sabe qual é a tua fraqueza, eu sei qual é a minha, e por isso nós nos policiamos, e por isso nós vigiamos, porque cada um sabe onde o calo aperta. O que pode ser difícil para mim, pode não ser para você, o que pode ser para você, pode não ser para mim. E é nessas brechas, nessas fraquezas, que algo se apresenta, que algo aparece. Senhor, eu estou buscando a Ti, e parece que agora piorou. Piorou, agora eu sou cego, e ainda tenho essa coisa nos meus olhos, suja. E o texto continua. Dito isto, versículo 6 ainda, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de... Para aqui, queridos. Jesus falou que ele estava curado? Não. Jesus falou, vou curá-lo? Não. Jesus falou, se você for lá e voltar, se você for no tanque de Siloé, você vai voltar limpinho e sarado da tua cegueira. Jesus falou isso? Não, queridos. Jesus só falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Vai e lava-te. Não tem nenhuma promessa de cura. Não tem nenhuma palavra de milagre. É só uma ordem que, a princípio, queridos, eu tive nesse local, queridos, uma bênção na minha vida. Quando eu estive em Israel, eu fui no tanque de Siloé. O tanque de Siloé ainda tem uma parte dele ainda visível, com escavações de arqueólogos achavam uma parte do tanque de Siloé, que vem de uma fonte, que vem a fonte Rion, que fica fora do templo, fora de Jerusalém. Aí desce o tanque o túnel de Ezequias, a água, e deságua no tanque de Betesda. Queridos, no tanque de Siloé. Queridos, assim, esse tanque, até o local onde estava, a Bíblia não diz, mas ali tem um certo andaria um pouquinho. Você imagina, em Israel, normalmente, lugar onde muito sol, deserto, naquela época então, sempre foi, obviamente, mas imagina naquela época, sol escaldante, aquele homem com esse lodo nos olhos, andando pelas ruas, talvez pessoas zombando mais dele, e aquele sol, aquilo que era um líquido já começa a ficar sólido no rosto. Vocês conseguem observar essa humilhação, essa situação que aparentemente não parece nada de Deus, onde parece que as coisas só estão piorando, mas ele foi, queridos, ele obedeceu, ele continuou andando, com todas as dores emocionais, físicas, e agora até estereótipas.
no seu próprio rosto, com todas as dores que você pode imaginar, ele obedeceu, vai, ele foi. Vá, querido, em nome de Jesus, amém? Com tantas coisas que a gente pode estar passando, com coisas que até pioraram, aparentemente pioraram, não desista, continua caminhando com Deus. Continua vindo à igreja, continua ouvindo a palavra, continua lendo as escrituras, continua ouvindo louvores, continua fazendo aquilo que Deus falou ao teu coração. Vai! Aquele homem não questiona, aquele homem não duvida, aquele homem não fala, pô Senhor, já estou com esse lodo no rosto, agora ainda vou andar até o tanque de Siloé, e depois ainda tenho que voltar. Ele não questiona, queridos, nós somos tão questionadores. Muitas vezes deixamos de recebermos uma bênção de Deus porque paramos no meio do caminho. Não aceitamos, Senhor, por quê? Não, eu não vou passar por isso. Eu não aceito isso. Eu sou filho do... aí cresce o peito, né? Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Hora grande para você receber grande. Né? São uns jargões evangélicos, que misericórdia. Teu Deus é grande, pensa grande. Tem coisas assim que a gente não enxerga muito na Bíblia, não, mas dizem que está na Bíblia. Não está na Bíblia, tá bom, queridos? Não está na Bíblia. Amém? Obedeça e Deus vai te abençoar. Obedeça e Deus vai te abençoar. Amém? Esse homem, Jesus fala, vai, lava-te no tanque Siloé. Ele foi, queridos. E olha que diz o finalzinho do versículo 7. Ele foi. Diga ao seu irmão, ele foi. Então vai, em nome de Jesus, amém? Ele foi, lavou-se e voltou vendo, queridos. Ele voltou vendo. Não havia promessa de cura. Jesus não falou que iria curá-lo. Jesus não colocou a mão na cabeça dele e falou, ser curado, não. Ele só obedeceu. Ele só foi e voltou vendo. Você consegue imaginar a alegria desse homem voltando? Talvez no caminho aqueles que olharam para ele, que zombaram dele, agora não entendendo nada, aquele homem volta, e o texto vai dizer isso, que ninguém entendia nada. Esse homem está enxergando, ele era mendigo, ele nasceu assim, mas agora ele volta enxergando, queridos. Amém, vale a pena obedecer, vale a pena. Hoje nós estamos muito na igreja, nas igrejas, só vou na igreja baseado em promessas, o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer. Vou ver o que Deus qual o milagre que Deus vai me dar hoje. Qual vai ser a porta que Deus vai abrir. Enquanto talvez estivermos com essa expectativa, não vai haver milagres. Mas quando eu vier à casa de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, para obedecer, Deus faz. Não precisou promessa de cura para aquele homem. Jesus está mandando eu ir? É para lavar no tanque Siloé? Eu estou indo. E aí, sem você esperar, quando você nem imagina, o milagre acontece. Quando você o único propósito teu é adorar, buscar Deus, milagres acontecem. Portas se abrem, curas são manifestadas, amém? Milagres acontecem, portas se abrem. Creia nisso em nome de Jesus, amém, meus amados? Glória a Deus. Agora, que interessante, eu quero abrir um parênteses para a mensagem aqui, queridos, porque havia um costume em Israel, uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. A Festa do Tabernáculo é uma festa que trazia à memória o tempo em que o povo andou no deserto por 40 anos, e o povo fazia tendas, né? A nuvem andava, o sol andava, a coluna de fogo andava, o povo ia se deslocando no deserto, e onde parava, faziam tendas, e ali ficavam um determinado período, inclusive a tenda da congregação também. Então foi o tempo de 40 anos do deserto, então passou-se isso. Hoje, até os dias de hoje, existe em Israel a chamada festa de Sukkot, ou tabernáculo, que é a festa que traz à memória esse momento no deserto de 40 anos. Mas é interessante que no último dia da festa de tabernáculos tem um costume, e esse costume é exatamente ir no tanque de Betesda, tanque de Siloé, Betesda está na minha cabeça, né? Tanque de Siloé, pega-se a água, leva até o templo de Jerusalém, entrega para o sacerdote derrama a água no chão. Eu quero que você comece a fazer uma
uma analogia com o que está acontecendo aqui. Vou repetir. Último dia do tabernáculo, o que acontece? Aquele homem, a pessoa que está fazendo aquele costume, aquela cultura, ela pega a água no tanque de Siloé, leva até o templo de Jerusalém, entrega nas mãos do sacerdote, e o sacerdote derrama aquela água na terra. Dê um pulinho na sua Bíblia aqui. Vai em João capítulo 7, versículo 37. É bem próximo de João 9, né? Porque estava no fim da festa realmente dos tabernáculos. João 7, 37, olha o que diz. No último dia, o grande dia da festa, que é a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e... Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Olha o que Jesus fala, queridos. No último dia da festa, onde o costume era pegar água no tanque de Siloé e levar até o sacerdote. Jesus fala a partir de agora, olha, no último dia da festa, eu agora sou o sumo sacerdote. Aquele que crê em mim não precisa ir mais de Siloé pegar água. Eu, do meu interior, fluem rios de água viva. Sou eu que curo, sou eu que faço, sou eu que manifesto a minha glória, sou eu que curo vidas. Jesus fala, eu sou o cumprimento do tabernáculo, da festa do tabernáculo. Querido, a festa do tabernáculo, quem está entendendo, diga glória a Deus. Querido, a festa do tabernáculo, ela acontece por volta de setembro e outubro. Domingo de Natal, eu vou dar uma EBD especial sobre Natal, que há muito tempo eu não dou, tá bom? E dessa vez eu vou acrescentar algumas coisas, porque, pastor, tem como saber o dia que Jesus nasceu? Não. Mas o determinado período, mais ou menos, tem como saber, tá bom? E foi entre setembro e outubro, durante o período da festa dos tabernáculos. Não é à toa que a palavra habitar ou tabernacular é a mesma coisa. João 1, versículo 16 diz, olha, versículo 14, e ele, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, habitou, tabernaculou. Ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Jesus é o cumprimento da festa dos tabernáculos. Jesus é a água viva. Quem quer vir a mim não precisa ir mais de Siloé. Crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, queridos? Aí eu começo a entender também Siloé aqui, porque é no mesmo período, final da festa. Aí você vai entender o porquê de ir em Siloé, porque o costume era pegar água em Siloé. Aí você vai entender o costume de levar a água até o sacerdote no templo. Agora não. Aquele homem, esse cego de nascença, até aquela época cego, quando ele lava o rosto em Siloé, ele vai se apresentar a quem? A Jesus, que é o sumo sacerdote. Amém, meus amados? Jesus está aqui. Ele é o cumprimento. Todas as festas judaicas se cumprem em Jesus. Todas as festas judaicas se cumprem em Jesus. Todas elas. Páscoa, tabernáculo, Pentecostes, todas têm esse cumprimento. Tudo na Bíblia se cumpre em Jesus, queridos. Tudo na Bíblia. E Jesus encontra esse homem agora tem a sua visão retornada. Que você consegue imaginar um homem que jamais enxergou a alegria de voltar, não, de enxergar. É isso que Deus faz conosco, amém? A minha oração é que Deus venha fazer aquilo que você achava impossível de ser feito, aquilo que você achava que não tinha mais jeito, aquilo que inclusive você já não acreditava, aquilo inclusive que as pessoas falavam e zombavam, que Deus possa fazer na tua vida. Amém, meus amados? Mas não viva de promessas, viva de quem é o autor da promessa. Amém, queridos? Creia naquele que é o autor da promessa. Busque a Cristo sem cessar, com todas as mazelas, com todas as dificuldades da vida. Busque a Jesus. Vai até Siloé. Siloé é Jesus. É água viva. Vai até Siloé porque tem cura. Amém, meus amados? E espiritualmente, quando eu chego em Siloé, seja qual for a tua luta, a tua enfermidade, Deus sara. Essa é a nossa oração. Não pode ser oração diferente, amém, queridos? Creia em milagres, creia em milagres. Eu estava falando hoje no velório, quantas vezes oramos para que alguém seja sarado de aquela doença ou de outra doença. E a priori parece que a pessoa morreu, então não foi curada.
Queridos, meus amados, a maior cura é você estar no céu. Não há cura, lá não tem choro, não existe dor, não existe enfermidade. Amém, meus amados? Às vezes a cura não é aquela que nós esperávamos, mas é aquela que nós almejamos um dia. Porque não adianta nada ser curado nesta terra e não ter a cura eterna que está no céu com Cristo Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus.